abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. Podem se assentar. Que Deus use este trecho da sua palavra para falar conosco. Quando olhamos para trás, certamente veremos muitas lutas, momentos difíceis que nós atravessamos na vida, mas também podemos ver o suprimento de Deus em muitos momentos da nossa vida. Deus usando pessoas, Deus usando circunstâncias para revelar a cada um de nós o seu grande amor. Há pessoas que olham para trás e só conseguem ver momentos difíceis que atravessaram na vida. Outros olham para trás e conseguem contemplar e agradecer a Deus por suas muitas bênçãos. Não é assim? Que tipo de pessoa você é? Você vê só os problemas ou você vê as bênçãos de Deus na sua vida também? Aqui em 2 Coríntios 9, de 6 a 15, encontramos o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a dar com generosidade. Paulo aqui, ele está dizendo que esta igreja pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os cristãos que estavam passando por perseguição e estavam vivendo em extrema pobreza em Jerusalém. Então Paulo passa a ensinar a esta igreja e apresentar os motivos para dar com generosidade e sacrifício também. E o primeiro motivo que Paulo apresenta aqui é dar com generosidade, expressando a nossa gratidão a Deus, mas ele diz: dar é como semear, é preciso semear para colher. Repita isso comigo: é preciso semear para colher. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dar é como semear. A promessa de Deus neste texto e em tantos outros textos da sua palavra é que semeando nós iremos inevitavelmente colher. Há pessoas que semeiam pouco e por isso colhem pouco. Você já imaginou o agricultor que na hora da semeadura lançasse apenas uma sementinha por metro quadrado? Qual seria a colheita desse semeador? Muito pobre, não é verdade? Ou imagine você, um fazendeiro que tem um estoque de sementes para semear, mas ele toma uma decisão errada. Ao invés de lançar a semente no solo, ele começa a comer a semente. O que vai acontecer com esse fazendeiro? Vai ficar pobre, não é? O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que é preciso semear para colher. Há pessoas que semeiam e semeiam muito e são muito abençoados por Deus.
Dízimo, oferta, são sementes que nós lançamos e nós somos também recompensados por nosso Deus. O que Deus quer nos ensinar aqui é que quando o nosso coração está centrado no reino de Deus, quando o nosso coração está centrado nas pessoas, quando o nosso coração está centrado naquilo que tem valor para o reino de Deus, então nós temos o mesmo sentimento, o mesmo coração de Deus. E quando isso acontece, Deus vê, Deus sabe e Deus supre, Deus abençoa a nossa vida com toda a sorte de bens. Um dos livros mais preciosos sobre fé e finanças é de um fundador da Jocum. Alguém aqui já ouviu falar da Jocum? Jovens com uma missão. Esse instituto prepara missionários para pregar a palavra de Deus, evangelizar. E Loren, um dos fundadores da Jocum, ele diz assim: os missionários devem ser os primeiros a serem liberais, se é que desejam ser sustentados na obra missionária. Pastor, ministro, tem que ser liberal também no sustento da obra de Deus. É estranho quando ouvi certa ocasião um pastor dizendo assim: eu sou sustentado pela igreja e eu não preciso entregar o meu dízimo a Deus. Eu já dei o melhor, já dei a minha vida. Uau! Desde que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, em todos os momentos, difíceis ou não, tenho sido dizimista. E Deus nunca me decepcionou. Deus nunca falhou comigo. Deus nunca deixou passar necessidades na vida. Até mesmo quando eu era seminarista, às vezes a coisa era tão difícil, não é? Vocês já ouviram muitas histórias de seminaristas, não é? Mas eu às vezes deixava de jantar para comprar um livro. E às vezes a barriga começava a fazer uns barulhinhos estranhos. Eu ia no bebedouro da faculdade, enchia a barriga de água e voltava para a sala de aula. São momentos que nós passamos na vida, mas Deus suprindo. Eu fazia opções na vida. E que alegria quando nós estávamos no seminário, quando chegou ali várias cestas básicas para os seminaristas. Vocês precisavam ver a alegria dos seminaristas. Sabonete, creme dental e tantas outras coisas. Que bênção foi aquilo! Nós louvamos a Deus por ver a providência de Deus, Deus cuidando de nós, vivendo pela fé, Deus nos suprindo, Deus nos abençoando. Mas é assim, quem é fiel a Deus é abençoado por Deus. Deus usa pessoas para nos abençoar. Quantas experiências de fé nós podemos compartilhar de Deus nos ajudando em nossas lutas. Então semeie bênçãos na vida de alguém, no reino de Deus, e veja com alegria e em amor o que o dono da sementeira fará na sua vida também. Veja pela fé o que Deus fará na sua própria vida. Jesus diz em Mateus, no capítulo 10, no verso 42: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que é que Jesus está dizendo? Se você investir na vida de alguém com o nome de discípulo, Deus dará galardão a você. Então semeie na vida de alguém, na vida de um missionário, de uma missionária, na vida de um seminarista. Semeie na vida de um membro da sua família, alguém da família da fé, um vizinho seu, um parente seu. Mas semear o quê, pastor? Como é que eu posso ajudar alguém? Pense o quanto Deus já colocou nas suas mãos, que é para você ser um instrumento de bênçãos na vida de alguém.
É impressionante. Às vezes você entra na sua casa, você tem tantos bens, não é verdade? Aquilo ali é tudo para você realmente. Eu desafio você hoje a chegar na sua casa, a abrir o seu guarda-roupa. Irmãs, irmãos, quantas roupas que talvez você tenha ali e que não serve mais para você, mas aquela roupa é tão bonita e você não consegue se desfazer dela. Quanto de roupas Deus tem com você que é para alguém? Alimento, brinquedos, trabalho. Ou você pode ajudar alguém que está desempregado a fazer um currículo aí maravilhoso, não é? Para que a pessoa possa então se adentrar ao mercado de trabalho. E há pessoas que têm dinheiro, não é? Quanto de dinheiro Deus tem na sua mão que não é para você, é para você ajudar alguém que está passando por um momento de necessidade. Irmãos, pastor não passa só lutas não. Deus também me abençoa. Uma vez nós recebemos uma oferta, recebi uma oferta tão grande que eu não estava esperando. Eu falei, meu Deus, essa oferta é para mim? E comecei a pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa oferta? E Deus nos mostrou que nós precisávamos, como família, investir na vida de alguém. E vocês podem imaginar a alegria daquela pessoa ao ter a sua necessidade suprida. Mas eu entendi que não foi para mim. Deus colocou na minha mão. Às vezes Deus coloca algo na sua mão que não é para você, é para você ser um canal de bênção na vida de alguém. Eu já fui muito abençoado aqui nesta igreja por irmãos que, sem saber, supriram necessidades na minha vida. Eu digo que eu sou um dos homens mais abençoados nessa igreja. Eu brinco dizendo, eu sou uma das pessoas que mais se veste bem na igreja. Olha só, Deus me dá terno, Deus me dá gravata, Deus me dá sapato. Eu não sei qual foi a última vez que eu comprei um blazer, um terno. Às vezes eu tenho que falar, chega, para. Domingo passado à noite, um irmão veio aqui à frente, compartilhou das suas lutas, e eu senti de Deus o desejo de falar, irmãos, vamos orar, não é só consolar, encorajar, mas vamos ajudar financeiramente. E esse irmão disse assim para mim, pastor, Deus me deu mais do que eu precisava. E teve um irmão que chegou para mim e falou, pastor, eu vou lhe dar a passagem de volta. Eu disse, não precisa, Deus já me deu. Honestidade até quando recebe. Não precisa, Deus já me deu a passagem de volta. Que bom quando nós temos as nossas necessidades supridas e somos usados por Deus para o suprimento das necessidades dos outros. Segundo motivo para dar com generosidade, aqui nos versos 8 a 11, ser enriquecido cada vez mais por Deus. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deus é quem supre em tudo e sempre. Deus supre, meus irmãos. Deus é poderoso e capaz de suprir todas as nossas necessidades. É Ele quem nos supre em tudo, é Ele quem faz isso sempre, é Ele quem o faz para que tenhamos suficiência. E Ele faz com que tenhamos abundância. Ele faz para que as boas obras sejam abundantes em nossas vidas, como reconhecimento e gratidão por toda a sorte de bem que Ele nos tem feito.
Use o que Deus tem colocado em suas mãos para ser um instrumento de bênçãos na vida dos outros. O problema é que alguns são tão sovinas, são tão avarentos e não conseguem enxergar a necessidade alheia. Olham apenas para as suas necessidades. Eu gosto muito da geografia bíblica. E quando eu vejo ali o mapa da Palestina, é interessante. Lá no alto vamos colocar assim, no alto da geografia bíblica, do mapa da Palestina, você vê as águas de Merom. As águas de Merom começam bem fininha e vão formando um rio que se chama o Rio Jordão. E aquelas águas desaguam no mar da Galileia, o lago de Genezaré. O lago onde os discípulos pescavam, onde Jesus navegou tantas vezes, não é? Andou por sobre as águas. Aquele lago, ele é rico em peixes, mas tem um segredo: ele recebe as águas, mas também ele deságua, e aquelas águas seguem e desaguam no Mar Morto. Já ouviu falar do Mar Morto? Tem cerca de 80% de salinidade. A pessoa, quando mergulha no Mar Morto, ela flutua, de tanto sal que tem ali. Mas sabe o que acontece no Mar Morto? Não tem sequer um peixe, porque a água que chega ali, ela evapora, ele não deságua. Por isso ele é um mar morto, só tem sal. Tem pessoas que são como o mar da Galileia, recebem, mas também dão. Outros só recebem e retêm. E o que acontece? Vivem sempre ali na miséria. Não é verdade? Como é que você vai ser abençoado se você não se tornar um canal de bênçãos na vida de outros? Deus quer abençoar você, mas Deus vai te abençoar se você também decidir ser uma bênção na vida de outras pessoas. Em Mateus capítulo 25, no verso 40, o Senhor Jesus Cristo diz assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Palavras de Jesus. Quando compartilhamos com os outros do que temos recebido, expressamos gratidão àquele que tem nos suprido em tudo. Tem faltado alguma coisa para você? Faltou algo para você ontem? Faltou alimento? Faltou sustento? Mas alguns são tão fracos que vivem tão preocupados com o dia de amanhã. Será que vai ter amanhã? Eu vou dizer para você, vai ter sim, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Deus supre, Deus abençoa. Terceiro motivo para dar com generosidade e sacrifício: suprir as necessidades e trazer louvores a Deus. Diz o apóstolo Paulo: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Porque a alegria de quem é suprido é também a alegria de quem supre. O que é que a palavra de Deus diz? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ora, nós ficamos contentes quando recebemos algo, mas ficamos muito mais contentes quando podemos dar algo para alguém, não é? A alegria de ver alguém sendo suprido na sua necessidade. Já sentiu essa alegria? Já experimentou isso no seu coração? Você já foi o instrumento de Deus para o suprimento de alguém? Que alegria! Que bênção é isso na nossa vida. Que alegria sentimos quando vemos as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Você consegue se alegrar com as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas? Quando Deus vai abençoando a vida de um e de outro, você tem que louvar a Deus.
Quando Deus vai abençoando a sua vida para ser uma bênção na vida de outras pessoas, louve a Deus também. Você já foi instrumento então de Deus para o suprimento de alguém? Senão você está perdendo bênçãos da alegria. Qual foi a última pessoa que teve as suas necessidades supridas através da sua vida? Você se lembra? Quem foi essa pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui convidado para participar de uma reunião de executivos missionários na Igreja Batista do Brás. E lá tinham muitos missionários e alguns executivos, e alguns pastores foram chamados lá e estavam agradecendo a Deus pela igreja daqueles pastores que investiram na obra missionária. Eu fiquei sentado ali ouvindo, e de repente falou: e em segundo lugar, a igreja que mais contribuiu para a obra missionária este ano, a Igreja Batista do Brooklyn. Eu falei: tem alguma coisa errada. Eu falei: opa, erraram alguma coisa aí. Em primeiro lugar, a Igreja Batista de Atibaia. Eu falei: essa aí está certo. E fiquei sentado. Falei: pastor Carlos Jones, venha. E falei: o PAN, missões nacionais, missões mundiais. Aí o missionário de missões, o executivo de missões mundiais falou assim: pastor, nós queremos agradecer em nome da Junta de Missões Mundiais o dinheiro que a igreja enviou através dos seus membros para comprar um terreno para uma igreja na Líbia e uma agência de assistência social. Eu fiquei ali e falei: quem é esse? E depois eu pude ver o nome de alguns irmãos da nossa igreja que se cotizaram e compraram um terreno lá e mandaram para missões. Que glória! Sem tocar trombetas. Aleluia! Diz que batista não fala aleluia, né? Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Eu tenho até um troféuzinho ali, ó. Não é meu, é para a glória de Deus. Entendeu isso? Que alegria. Pergunte a Deus: o que Deus já lhe deu é que pode ser um instrumento dele na vida de alguém. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus cheio de bondade, que quer nos abençoar e quer abençoar outros através de nossas vidas. O doador está dando louvor e gratidão a Deus através da generosidade. No ato da generosidade, ele o faz em louvor a Deus. Isso é resultado da generosidade, da liberalidade do seu povo também. Então hoje o Senhor lhe convoca a dar louvor a Deus, a expressar a sua gratidão a Ele, sendo generoso, abençoando pessoas. Quarto motivo: demonstrar nossa lealdade a Cristo e louvar a Deus por seu dom inefável. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. O que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é a proclamação do amor sem medida de Deus pelos homens, e Ele revelou esse amor dando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, não é verdade? Isso é Evangelho. Quando nós somos capazes de amar mais as pessoas do que as coisas, quando nós somos capazes de ser generosos e desprendidos, mostrando em nossas vidas o mesmo compromisso que Deus tem por nós em amor, nós estamos louvando, exaltando o nosso Deus. Paulo afirma que a generosidade é uma prova, é um teste da nossa real submissão ao Senhor. Você tem sido provado nessa área? É um teste da nossa submissão ao Senhor. E quantos têm falhado neste teste ao viver uma fé egocêntrica, uma fé egoísta, uma fé apegada a si mesmo? A verdadeira submissão ao Senhor é servi-lo com todo o meu ser, com tudo o que tenho, com tudo o que sou, tudo
pertence a Deus. E alguns, quando começam até bem. Vocês se lembram que algum tempo atrás os carros tinham vários adesivos de evangélicos no carro? E eu até criei uma teologia do adesivo, algo meu, não é? Porque eu coloquei uma vez no meu carro, depois eu falei, puxa, parei de colocar adesivo no carro, às vezes por segurança, não sei, mas é mais ou menos assim. O indivíduo, ele se converte a Deus: Senhor, me abençoa, minha vida mudou, eu gostaria que o Senhor me desse uma moto para eu trabalhar. E Deus dá a moto. Ah, Senhor, essa moto não está mais atendendo às minhas necessidades, me dê um carrinho velho, Senhor Deus, um Fusquinha, um Voyage. Aí Deus dá o Voyage, Ele coloca um adesivo assim: a serviço do reino de Deus. Já viu um adesivo assim no carro? Aí ele: Senhor, eu preciso melhorar minha vida material, me dê um outro carro. E ele compra um Monza SLE Classic 2.0, ar-condicionado, tudo, e ele coloca assim: uso exclusivo do reino de Deus. Já melhorou um pouquinho, não é? Depois: Senhor, esse carro não está tão bom, me abençoe para que eu compre um carro melhor. Aí ele compra um outro carrão. Ele compra lá qual é um carro bom aí, bonito? Qual que é aquele seu carro mesmo? Ele compra aquele Etios, não é? Aquele Etios bonitão, e ele coloca assim: Deus é fiel. Senhor, me abençoa, tá bom esse carro, mas está muito pequeno. Aí ele compra uma Land Rover. Land Rover. Só que daí não coloca mais nenhum adesivo. Há pessoas assim, são muito abençoadas, mas deixam de ser instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você. Deus é aquele que abençoa a sementeira fiel. Semeie muito, colha muito, mas eu pergunto mais uma vez: qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? E eu não estou falando de esmolas, não estou falando de cessar a importunação ou incômodo de alguém que está passando por necessidade. Há pessoas que têm como atender a necessidade dos outros, mas diz assim: olha, ele que trabalhe, ele que faça isso, ele que faça aquilo. Aí eu gosto de ensinar a pescar, eu vou dar a vara para ensinar a pescar. Dê a vara, dê o anzol, dê a isca também. Mas às vezes a fome é tão grande que não dá nem para ficar esperando o peixe fisgar, não é verdade? Faça o melhor para o Senhor. Esta igreja de Corinto foi muito abençoada, porque ela foi usada por Deus para suprir as necessidades dos crentes que estavam em perseguição e em extrema pobreza em Jerusalém. Graças a Deus por seu dom inefável. Vamos ser fiéis a Deus em tudo? Que Deus abençoe a sementeira fiel. Amém?